Angel, nas últimas 5 rodadas, o Operário pontuou bem em 4 delas, né? Como que vocês projetam essas próximas rodadas da Série B, pensando que são jogos fora? Bom dia. A gente vinha de uma sequência muito boa, né? 4 vitórias seguidas. Infelizmente teve esse último resultado que não foi como nós queríamos. E eu acho também que não era o que a gente merecia dentro de campo. Mas agora nós temos uma sequência muito pesada, né? Nos próximos 4 jogos, 3 são fora de casa. Mas a gente precisa olhar também a campanha que a gente vem fazendo, né? Se eu não me engano, nós somos o melhor visitante da Série B, então a gente precisa se apoiar a isso, né? Ao nosso desempenho, ao que a gente tem feito dentro do campeonato. Então, a gente sabe da dificuldade que vai ser todos os jogos, principalmente esse do Paysandu, né? Por tudo que envolve viagem, o clima. Com certeza vai estar a casa cheia, mas nós sabemos também o trabalho que a gente tem feito, que é um bom trabalho, um grande trabalho. Então, às vezes a gente subestima e superestima muito as outras situações, né? Mas a gente vai confiante do nosso trabalho e no que a gente pode fazer lá. Bom dia, Índio, Vitória da Rádio CBN. Eu gostaria que você fizesse, por favor, uma leitura sobre o que falta para o Operário parar de tomar esse sufoco que ele tem levado nos finais dos jogos, porque embora venha de uma sequência assim, de vitórias, né, o Operário vence com poucos gols, né, são 12 rodadas, apenas 8 gols, e sempre no final, né, acaba levando o gol do empate ou o gol da derrota, enfim. O que falta para o Operário talvez manter uma constância maior aos finais das partidas? Existe uma questão psicológica envolvida aí na equipe? O que acontece, no teu ponto de vista, o que falta ainda para acertar esse quesito? Bom, eu acho que não seja sempre, né? Porque nós temos mais vitórias do que empate ou derrota, né? Nós temos 6 vitórias e menos empates e menos derrotas. Então eu creio que não é sempre. Em relação a isso, a gente joga contra 11 jogadores também que querem a vitória da mesma forma que a gente quer. Claro que, e se você vê os jogos, a maioria dos jogos são assim também. Quando um time está atrás, ele vai tentar de todas as formas buscar um empate, né? E a gente joga com jogadores qualificados também. Então, como eu disse, às vezes a gente subestima o nosso trabalho e superestima o trabalho dos outros. Então a gente precisa, claro que a gente precisa estar concentrado, estar focado e aprender com os erros para que eles não se repitam. Mas a gente precisa estar um pouco mais concentrado, mas, como eu disse, na maioria dos jogos a gente tem vencido, a gente tem feito bons jogos, então a gente precisa se apegar a isso. Bom dia, Índio, Cícero da Rádio Lagoa Dourada. Já projetando esse próximo jogo, o Paysandu vem com uma vitória justamente contra a Chapecoense, que foi a última vitória fora do time, mas, por outro lado, é o terceiro pior aproveitamento como mandante ao do Paysandu. Puxando aí pelo gancho que você falou, do desafio, né, o adversário também joga e tudo mais, o que vocês esperam que o Paysandu possa oferecer de desafio para vocês? Qual que é a expectativa para essa partida? Eu cheguei a ver também isso em relação à equipe deles, né? Eles têm o terceiro pior aproveitamento, mas ainda não perderam dentro de casa, né? Então, e a gente sabe, né, conhece o técnico e a forma que eles jogam, parece que é um time bem agressivo na marcação, um time que gosta bastante desses duelos físicos, mas como eu disse, a gente se prepara, cada jogo tem a sua importância para nós, respeitando sempre o adversário com humildade, mas, como eu disse, a gente precisa valorizar o nosso trabalho também. Temos feito os bons jogos. Eu creio que o único jogo que a gente acabou destoando um pouco dos demais foi contra o Curitiba, mas ao longo do campeonato a gente tem feito bons jogos equilibrados, né, ofensivamente e defensivamente. Então é isso, a gente vai jogar o jogo que tiver que jogar lá. Se for um jogo mais físico, vamos jogar um jogo mais físico.
se for da forma que ele se desenhar, a gente vai estar preparado, porque a gente trabalha bastante todos os aspectos físicos, táticos, técnicos. Então, independente do que a gente for encontrar lá, eu creio que a gente vai estar preparado para fazer um bom jogo. Bom dia, Índio. Falando de você, né? Teve algumas rodadas que você ficou fora, né, no banco, acabou nem entrando nos jogos. E nos últimos jogos você vem sendo titular, que muito provavelmente será titular novamente no domingo. Você pode confirmar para essa. Mas eu queria que você falasse desse período, né? Que você ficou fora e hoje você, digamos, recuperou a tua posição de titular no Operário Ferroviário. Eu queria que você falasse de como foi esse processo, pelo menos individualmente, para você falando de você mesmo. Bom, nosso elenco é um elenco muito bom, né? Muito equilibrado. Seja quem for quem tem entrado, tem dado conta do recado. Por isso, quando a gente joga, a gente precisa estar totalmente preparado para assumir a responsabilidade, né? Como você disse, eu tive um período que fiquei no banco, sem jogar alguns jogos, entrando em outros, mas eu me preparei ao máximo para quando pudesse surgir a oportunidade eu estivesse preparado para ir bem, para desempenhar bem, para ajudar a equipe. E graças a Deus, nos últimos 3 jogos, eu voltei a jogar, eu voltei a ser titular e me sentindo muito bem, confiante, podendo de alguma forma ajudar a equipe. Então, é isso. Eu creio que o forte da nossa equipe é o coletivo, né? O nosso trabalho é o coletivo, que quem entra dentro de campo tem dado conta do recado. Então, isso faz com que o individual também, a gente precisa estar bem atento, né? A gente precisa estar trabalhando no dia a dia para quando surgir a oportunidade a gente possa estar preparado, e foi isso que aconteceu. Eu tive um tempo ali que eu fiquei no banco, mas graças a Deus eu consegui voltar a jogar bem, desempenhar bem e agora depende do professor, né? Se ele achar que domingo eu vou estar dentro de campo, é ele que tem as melhores escolhas. Um minutinho, peraí. Por favor. Índio, você comentou sobre esses duelos físicos que podem acontecer nesse jogo. O quanto de vocês atletas exige mais preparação mental e até preparação física para não cair nesse duelo físico de cartão e tudo mais? Bom, hoje em dia a gente fala que o futebol está muito físico, muito tático, né? Então, ao longo da semana, nós trabalhamos todas essas áreas, né? A parte física, a parte técnica, a parte tática. Claro que existem alguns jogadores mais físicos, outros mais técnicos, outros mais... enfim. Mas nós, como atletas, a gente precisa se preparar ao máximo em todos os sentidos, né? Porque a nossa comissão desenha, né, um plano de jogo, estuda o adversário, mas o jogo às vezes se desenha de outra forma. Então, ao longo da semana, nós precisamos estar atento em relação a todos os trabalhos, né, para que dentro de campo a gente não venha a ser surpreendido. Então, eu tenho convicção de que, seja como for que o jogo vai se desenhar lá no domingo ou em outros jogos, a gente sempre vai estar preparado, porque é algo que a gente trabalha ao longo da semana em todos esses aspectos. E enganchando um pouco nessa pergunta que a Mel fez, como que foi a preparação essa semana? Qual que foi a conversa ali que vocês tiveram para se preparar para esse jogo? As características climáticas, né, são bem diferentes, desgaste de viagem. Como que foi o preparo durante essa semana para esse próximo jogo contra o Paysandu? Foi como eu disse, todas as semanas a gente se prepara em todos os aspectos, né? Os físicos, os mentais, os táticos, técnicos. Então, claro que esse jogo é um jogo um pouco diferente do que talvez a gente esteja acostumado, como você disse, pela mudança climática, pela viagem, mas a gente se prepara como os outros jogos também. Como eu disse, a gente precisa
o tempo inteiro estar atento, né, porque a gente não sabe como o jogo se desenha, mesmo em relação a algo que talvez preocupa um pouco, o clima e tal, mas isso não pode servir também de muleta ou de desculpa na hora que a gente entra dentro de campo. Então, o trabalho mental também nosso é importante, né, para que a gente não venha já se apoiar, né, nessa situação, mas, como eu disse, ao longo da semana a nossa comissão tem a preocupação de nos preparar em todos esses aspectos, e essa semana não foi diferente, e eu tenho certeza que a gente está preparado. Estamos trabalhando ainda, tem mais 2, 3 trabalhos até o dia do jogo, mas eu tenho certeza que a gente vai estar preparado em todos os aspectos, porque a gente trabalha isso no dia a dia para chegar lá e fazer um bom jogo. Índio, também sobre essa preparação, a gente já conversou aqui com outros atletas a respeito do aproveitamento defensivo, peças lá do meio para frente que deram liga, conseguem ser cruciais ali na iniciativa, em ditar o ritmo de jogo, mas infelizmente acaba havendo um problema de escassez de gols, apesar do volume que o Operário impõe em seus adversários. Como vocês ali no meio campo, principalmente ali no começo, na ligação, na tomada de iniciativa ali como volantes, têm trabalhado com isso, e como vocês acham que pode contribuir para melhorar esse problema e ajudar o time a aparecer esses gols diante do ritmo que o Operário impõe? Bom, é algo que incomoda um pouco a gente, sim. A gente, como você disse, a gente tem um ótimo volume de jogo, mas falta às vezes a gente fazer um pouco mais de gols, mas em compensação a gente também tem tido um aproveitamento muito bom defensivo, mas a responsabilidade é de todos, né? Todos estão dentro de campo ali, precisam ajudar de alguma forma para que a gente consiga fazer mais gols, né? A nossa criação a gente precisa melhorar, precisa dar mais chances, mais oportunidades para os atacantes, terem mais chances de gols. Então, creio que é um trabalho de todos, né? Assim como a nossa parte defensiva é muito boa, porque desde lá da frente, o pessoal da frente ajuda muito em relação à marcação, nós também, da parte de trás e do meio ali, precisam ajudar e facilitar um pouco mais a vida do pessoal da frente para que a gente consiga fazer mais gols, né? Mas eu creio que é com trabalho, né? Com um procurando ajudar o outro. Nós também precisamos fazer mais gols também em relação... Eu particularmente me cobro bastante também em relação a isso, de poder chegar mais na área, de poder também ter mais chances de gol, poder ajudar o pessoal com passes, enfim. É uma preocupação que todos nós temos que ter, né? De poder facilitar, de poder ajudar mais e, consequentemente, a gente conseguir fazer mais gols. Índio, o Boné sempre falou que, apesar das 4 vitórias, nem tudo estava 100% certo, e não é porque perdeu para o Botafogo que está tudo errado. Muito pelo contrário, o Operário ainda é o 3º colocado a 1 ponto dos líderes. Eu queria que você falasse 2 pontos agora, né? Eu queria que você falasse agora como é que foi essa semana, né, para digerir essa derrota, né? Você até citou, acho que na primeira resposta tua, que foi um resultado totalmente injusto, né? Pelo volume que o Operário criou, o Botafogo teve 2 oportunidades e uma delas fez o gol. Mas como é que foi para vocês digerir essa derrota, a primeira em casa, nessa Série B do Campeonato Brasileiro? Derrota, nosso time assim, em si é um time que não gosta de perder, né? A gente fica muito incomodado com isso. Mas o campeonato é longo e a gente precisa digerir o mais rápido possível essas derrotas, né? A gente sabe o que a gente tem feito de bom e a gente sabe também o que precisa ser melhorado. Então, é isso, levantar a cabeça. Foi uma derrota que a gente não queria e, como eu disse, não merecia também, pelo que foi produzido, pelo volume de jogo que a gente teve, mas é algo que já ficou para trás. A gente precisa tirar as lições que a gente teve, né, nesse jogo, para que não venha a se repetir. Então, como o campeonato é longo, mas os jogos são, a maioria, assim, um em cima do outro, a gente precisa digerir. Tem até o Abel fala isso, né, que
são 24 horas, né? Tanto na vitória quanto na derrota, a gente precisa ter 24 horas para dar uma assimilada. Então, a gente teve aquele período de, pô, que não podia acontecer, que foi algo que talvez pudesse ser evitado, mas já passou. A gente já teve vários treinos e tem uma nova chance no domingo de conseguir colocar em prática os ensinamentos que essa derrota nos trouxe. Então é isso, o bom da nossa equipe é que a gente tem atingido um nível de maturidade muito bom, tem conseguido dar a resposta rápida, então eu tenho certeza que no domingo a gente já vai dar uma boa resposta e se Deus quiser conseguir pontos lá no Pará. Obrigado.